Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Excel. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente chegou naquela aula que, no iniciozinho, eu vou te mostrar por que o Excel é tão poderoso e mostrar para as pessoas que acham assim, não, mas eu já sei usar o Excel. Tem muita coisa que você não sabe usar ainda, gafanhoto. E por conta disso, eu trouxe 10 dicas para quem gosta de trabalhar com Excel, mas não sabe muitas teclas de atalho, não sabe muitas funcionalidades da ferramenta. E se você chegou aqui pelo curso de Excel, saiba que já tem um curso completo de Word no nosso canal. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu mostro 10 dicas de utilização do Word que pouca gente sabe. Mas antes de começar a te dar as dicas, eu vou te fazer um convite especial. Essa aula, com essa qualidade, com a quantidade de aulas que a gente vai fazer, com a qualidade do curso que você com certeza já conhece, só é possível graças à ação dos nossos patrocinadores, que são empresas e também os nossos alunos. Se você quiser ser um aluno colaborador, um aluno patrocinador, basta você acessar aqui, ó, apoia.me/curso em vídeo, pode abrir uma aba nova aí, acesse esse site que está aparecendo na sua tela aqui e faça a sua doação. Qualquer colaboração é muito bem-vinda. Então, se você gosta da qualidade, você saiba que tudo isso custa muito caro, estúdio, qualidade de áudio, qualidade de imagem, edição, a produção visual, tudo que aparece na tela, tudo isso é muito caro. Então eu conto com a colaboração de vocês. Mas vamos partir logo para o Excel, porque tem muita coisa para a gente ver aqui. Vamos à nossa primeira dica. Então já estou aqui com o Excel, com a nossa planilha de teste. A primeira dica que eu vou dar é a seguinte: todo mundo sabe que para selecionar linha e coluna, eu não preciso fazer isso daqui, ó, selecionar um por um. Eu posso simplesmente clicar no número da linha ou no endereço da coluna. Até aí tudo bem, mas você tem que tirar a mão do teclado e colocar a mão no mouse. Para fazer isso de maneira simples, você para onde você quer. Por exemplo, eu quero essa coluna aqui dos cargos. Eu vou pressionar Ctrl espaço e ele vai selecionar a linha inteira. Para fazer a mesma coisa com as linhas, eu escolho, por exemplo, aqui, eu vou querer o Daniel aqui. Eu paro o mouse em qualquer lugar da linha do Daniel, pressiono Shift espaço e eu seleciono também a linha inteira. Viu como é fácil? Ctrl espaço, Shift espaço, você seleciona a linha inteira ou a coluna inteira. Inclusive aquilo que está vazio do lado, no caso das linhas, e vazio embaixo, no caso das colunas. É exatamente a mesma funcionalidade que eu mostrei antes, de clicar no número da linha e clicar no nome da coluna. Você só não vai tirar a mão do teclado para colocar no mouse. E se você está pensando que isso é frescura, para quem trabalha o dia inteiro, você ficar tirando a mão do teclado, botando no mouse, fazendo essa troca toda, vai te dar tendinite. Isso é um grande problema, então procure aprender o maior número de teclas de atalho que você conseguir, principalmente aquelas que você mais usa. E por falar em tecla de atalho, a nossa segunda dica também tem a ver com isso. Seguinte, para a gente inserir linha, tem um trabalhão às vezes, né? Quero colocar uma pessoa aqui antes do Walter. Você vem aqui na página principal, clica aqui em inserir linhas na planilha, e aí ele vai inserir a linha. Utilizando a dica que eu te dei anteriormente e mais uma tecla de atalho, vai ficar muito fácil você conseguir inserir e excluir linhas. Então, por exemplo, se eu quiser incluir uma linha, você seleciona a linha inteira. Então, por exemplo, vou selecionar a linha aqui Paulo. Então, Shift espaço, selecionei a linha inteira. Essa foi a dica número 1. Você agora pode clicar em Ctrl+. Então, ó, se você apertar Ctrl+, eu acabei de inserir uma linha. Gostou dessa, né? E o Ctrl+, você pode usar o Ctrl do teclado e o mais daquele teclado numérico que fica do lado do seu tecladinho. Se você, assim como eu, estiver utilizando o notebook, você vai ter que segurar o Ctrl, o Shift e apertar o mais, porque o mais na tecla do teclado aqui, quando não tem o teclado numérico, o mais está na parte de cima, então precisa do Shift. Mas se você tem o tecladão grandão com o teclado numérico do lado, basta Ctrl+, e ele vai inserir. De maneira similar, você pode selecionar a linha e dar Ctrl-, que ele apaga. Então, ó, estou com essa linha em branco aqui, Ctrl-, e ele vai apagar a linha. E eu vou dar um adicional nessa dica. Ó, se você der Shift espaço, selecionei a linha inteira, vou segurar o Shift, vou apertar para baixo, olha lá, selecionei 4 linhas inteiras. Vamos apertar Ctrl+, e ele vai incluir exatamente 4 linhas inteiras. Então ele inclui a quantidade de linhas que você selecionou. E o mesmo serve para colunas. Vamos dar o Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou, por exemplo, selecionar a coluna do sexo. Então, ó, Ctrl espaço, e vou dar Ctrl+. Se eu der Ctrl+, ele vai adicionar uma linha antes. Apertando Ctrl-, ele vai remover essa coluna. A mesma linha de raciocínio também funciona. Se eu selecionar 3 colunas e der Ctrl+, ele vai adicionar 3 colunas. Se eu der Ctrl- selecionando 3 colunas, ele vai eliminar as 3. E aí, gostou? Muito fácil, né? Outro problema que a gente tem é quando a gente quer selecionar as coisas. E essa é a nossa terceira dica. Se você quiser partir daqui para cima, lá para a última linha, você pode, né, ir apertando seta para baixo e tudo mais, e ir até a última pessoa. Não é esse o meu objetivo. Tem um jeito fácil de fazer isso. Você segura o Ctrl e aperta a seta para baixo, e você vai para a última. Ctrl, seta para cima, vai para a primeira.
Se você apertar Ctrl para a direita, você vai para a última célula. Ctrl, seta para a esquerda, você vai para a primeira célula. Estando em qualquer lugar da planilha, se você pressionar Ctrl Home, ele vai para a primeira célula, para a célula A1. E eu vou adicionar nessa dica de graça para você mais uma. Faz essas teclas segurando o Shift. Então, olha só. Ctrl para baixo vai para a última, Ctrl para cima vai para a primeira. Se no lugar de Ctrl para baixo eu apertar Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar tudo. Se eu apertar Ctrl Shift para a direita, ele vai selecionar todas as colunas. Então aqui, ó, tô aqui em cima. Vou apertar Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para cima, Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para a esquerda. Viu como é fácil? Mas tem jeito mais fácil ainda mais fácil de selecionar todo o conteúdo da mini planilha que você está trabalhando. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma outra planilha aqui, qualquer. Vou botar uns valores malucos aqui, certo? Criei uma planilha aqui. Eu claramente tenho duas planilhas. Essa planilha é da esquerda e essa planilha é da direita. Eu não estou falando aqui das planilhas de baixo. Estou falando aqui, ó. Eu tenho dentro da minha planilhona, eu tenho duas áreas de dados. Tem como eu selecionar uma área de dados com uma tecla de atalho muito simples. Você vai pressionar Ctrl asterisco. Selecionei onde eu estava. Se o meu cursor estiver aqui e eu apertar Ctrl asterisco, ele vai selecionar todos os dados dessa mini planilha. E essa dica do asterisco também serve para o teclado numérico apenas. Se você estiver utilizando um notebook ou não quiser usar o teu teclado numérico, o asterisco está acima do 8. Então você vai ter que pressionar Ctrl Shift 8. Beleza? E essa dica do conto asterisco foi a nossa quarta dica. Agora, vamos passar para mais uma dica. Às vezes, quando você quer apresentar o seu trabalho, ou quando sua planilha estiver terminada, você não vai querer que essas linhas apareçam, que as linhas de grade, nem os endereços das células. Tem um jeito de fazer isso muito fácil. Então, se essas linhas aqui estiverem te incomodando, ou os cabeçalhos de colunas de linha estiverem te incomodando, esconder isso é muito fácil. É só você vir aqui em cima em Exibir e desmarcar as opções linhas de grade, as linhas de grade já sumiram, títulos, os títulos acabaram de desaparecer. E se você não quiser a parte mais técnica, barra de fórmula. Se ainda a parte de cima da tela estiver te incomodando, você pode apertar essa setinha aqui, ó, para cima, ou pressionar Ctrl F1. E a partir de agora, você tem apenas dados e as informações mais importantes para visualizar. Para voltar tudo ao normal, basta você vir aqui, ó, aperta qualquer aba, marca esse pinzinho aqui, ou Ctrl F1 novamente, marca as opções linhas de grade, título e barra de fórmulas. Tudo muito simples de se fazer. E aí? Gostou da nossa quinta dica? São coisas muito simples, mas que às vezes você esquece no seu dia a dia ou simplesmente você não sabia. Uma outra coisa que pouca gente sabe é a soma automática. E essa é a nossa sexta dica. Então eu tenho aqui, por exemplo, vários números e eu quero somar esses números. Como é que você faz? Você vem aqui embaixo, igual, soma, abre parênteses, faz aqui ó, o somatório, dá Enter. E eu tenho aqui o somatório, 285. Só que às vezes, esses 285 eu nem vou deixar aqui. Eu faço, aí depois eu apago, porque eu não preciso dele agora. Só que existe uma forma muito mais simples, olha só. Só seleciona os valores. Se você não vai precisar do somatório aqui embaixo, é só você olhar aqui, ó. Os dados que estão selecionados totalizam 285. E eu tenho a contagem, eu tenho 16 valores selecionados e eu tenho a média entre eles. Se você quiser, pode até clicar com o botão direito e mostrar outras coisas, como, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo. Então, agora eu tenho a média dos valores, quantos estão selecionados, qual o menor valor deles, qual o maior valor deles e a soma entre eles. E aí, essa você sabia? Pois agora eu vou te mostrar uma dica nova, que é do Excel 2016, que são os mini gráficos, e essa é a nossa sétima dica. Então, eu vou eliminar essa coluna toda aqui, para selecionar a coluna, ó, Ctrl espaço, depois eu dou Ctrl menos. Vamos usar as teclas que a gente está aprendendo. Vou selecionar essas duas colunas, vou copiar e vou colar elas aqui. Só para ter uma variação de números, por exemplo. Esse daqui teve o valor de 40, depois 37, depois 40, depois 37. Uma variação pelo tempo. Vou selecionar somente os dados. Selecionei só os dados das variações numéricas. Vou aqui em Inserir. E agora eu tenho essa área de mini gráficos. Por exemplo, um mini gráfico de coluna aqui, ó. Aí ele vai perguntar, tá bom, você selecionou os dados, mas onde eu vou mostrar? Então, os dados estão daqui e aqui eu vou dizer o local. Então, vou clicar aqui, é o local onde vai ficar o mini gráfico. Dou OK. E ele criou um mini gráfico para mim. Eu vou modificar ele, vou colocar ele como um gráfico de linha para você poder enxergar direito. E aqui, ó, tá vendo? Ele vai subir e descer até porque o valor 40, 37, 40, 37, ele vai ficar nesse zigue-zague. Feito isso, você pode vir aqui, ó, puxar a aba de preenchimento para baixo e fazer a mesma coisa para todos os gráficos.
Se você quiser aumentar um pouquinho, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou selecionar dessa linha até essa linha de baixo, certo? Tá tudo selecionado aqui. Poderia usar as teclas de atalho. E nós vamos, com as linhas selecionadas, aumentar um pouquinho, ó. Se eu aumentar uma só, todas as outras aumentam ao mesmo tempo. Aumentam e diminuem. Vou colocar aqui num tamanho mais cômodo de se enxergar. E tá lá, os gráficos, cada um com a sua característica. E aí, gostou dessa 7ª dica, né? Pois agora eu deixei as 3 melhores por último. Acompanha aqui que com certeza você vai gostar. Vamos agora à nossa 8ª dica. Com certeza você já teve que fazer isso daqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Você já deve saber que existe um macete que é, você digita, por exemplo, 1, 2, seleciona os 2 e puxa a alça de preenchimento e ele já vai fazer a contagem para você. Só que às vezes você tem que fazer isso daqui, ó. Em vez só do 1, você quer botar aquela bolinha de ordinal, né? E aí você vai ficar primeiro, segundo, e ele já tirou de número, não é mais número, e agora ele virou um texto, tanto que ele está do outro lado, tá vendo? Eu coloco a bolinha, ele vai para o outro lado. E aí, a partir de agora, se eu faço 1, 2, 3 com a bolinha, deixa eu limpar o conteúdo aqui, eu não consigo mais utilizar a alça de preenchimento para 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ele para de funcionar. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, faz a sua contagem normalmente, bonito, seleciona todos os números que você quer, você vai pressionar Ctrl 1 para fazer a configuração da formatação da célula, e nós vamos fazer o seguinte, escolhe aqui personalizado. No personalizado, você vai colocar aqui, ó, você vai escolher o número aqui e vai colocar, abre aspas, coloca a bolinha, fecha aspas. Clicando em OK, você já está com tudo numerado. E se quiser continuar a numeração, é só você vir aqui, ó, e puxar para baixo, que ele continua sem problema nenhum. Gostou, né? E se você é um usuário um pouquinho mais avançado, você sabe que existe esses preenchimentos aqui automáticos, puxando pela alça de preenchimento, para dia de semana, para mês. E no curso, eu vou te mostrar que dá para você criar sua própria lista e quando você puxar para baixo, ele já vai fazer automaticamente. Uma outra coisa que muita gente gosta de fazer, que precisa fazer profissionalmente, mas que se enrola sempre na hora de fazer, é aquela formatação zebrada, sabe? Que uma linha fica de uma cor, a outra fica clara, a outra fica escura, a outra fica clara, a outra fica escura. Então você tem que fazer listas para suprir a necessidade dessas linhas que não vão aparecer na impressão. Nós vamos aprender como fazer isso de maneira simples e essa é a nossa 9ª dica. Então vamos lá. Vou selecionar essa minha planilha aqui, a gente já aprendeu, né? Ctrl Shift 8 ou Ctrl asterisco, já selecionei tudo aqui. Para você fazer a planilha zebrada, basta você clicar aqui, ó, em formatação condicional e vai criar uma nova regra. Ao criar uma nova regra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui na última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e você vai digitar isso daqui, ó, igual mod, abre parênteses, lin, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, igual a 0. Não se preocupa com isso agora, apenas digita. Durante o curso, eu vou te ensinar a trabalhar com fórmulas. Então você vai colocar, ó, de novo, igual, mod, abre parênteses, lin, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, 2, fecha parênteses, igual a 0. Uma vez feito isso, você vai colocar o seguinte, ó, aqui está sem efeito. Clique em formatar. Nós vamos fazer aqui a formatação de preenchimento, sei lá, preenchimento aqui, vou botar uma mais escura e a fonte, vou colocar ela clara, vou colocar ela um cinza mais claro. Clicando em OK, vamos dar OK de novo e agora nós já temos a nossa planilha zebrada. Você pode inclusive adicionar, por exemplo, a Dayana está escura aqui, né? Então se eu selecionar a linha toda e der Ctrl mais para adicionar uma linha, ele automaticamente vai reformatar, a Dayana que estava escura vai ficar claro e o outro que já estava claro vai ficar escuro. Ele vai fazer essa equação aqui de formatação funcionar independente se a sua planilha for crescer ou não. E aí, achou que essa 9ª dica é muito legal? Você acha que não dá para melhorar? Eu vou te dizer, dá sim. E essa é a nossa 10ª e última dica. Prepara o coração aí, que essa é forte. Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos selecionar todos os nomes de alunos, então vou selecionar aqui desde o primeiro até o último, então vou selecionar aqui, ó, o Ctrl Shift, seta para baixo, selecionei do primeiro ao último aluno, certo? Já está tudo selecionado ali. Vou vir aqui em cima e vou dar um nome para isso. Vou chamar de alunos, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para cursos. Vou selecionar do primeiro até o último, vou vir aqui em cima, vou colocar cursos. Beleza? Agora eu vou criar uma planilha nova. Vou clicar nesse maisinho aqui
e eu tenho uma planilha nova. Posso até clicar 2 vezes e colocar aqui, sei lá, alunos e cursos. Vou fazer o seguinte, vou selecionar daqui até mais ou menos aqui, sei lá, 24 alunos. Beleza, selecionei aqui. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, você vai clicar em dados, vai escolher validação de dados, e aqui na tela de validação de dados, você vai escolher, em vez de qualquer valor, lista. No lugar da lista aqui, eu vou colocar igual alunos, que é exatamente o nome que você deu anteriormente, com o igual na frente. Ok? Ele veio aqui, ó, já apareceu um negocinho, né? Você percebe que cada opção é uma setinha. Clicando nessa setinha, já vai aparecer a lista de todos os alunos. Você não precisa digitar. Os alunos são esses aqui. Então, você vem aqui e escolhe, ó, por exemplo, a Jarismar Andrade. Vou fazer aqui para curso, tá? Vou fazer aqui até o 24 também. Aqui eu vou botar o curso. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Dados, validação de dados. Vou colocar aqui lista. E aqui vou colocar cursos. Ok? E agora eu tenho, por exemplo, Jasimar Andrade faz o curso de MySQL. Vou fazer aqui, por exemplo, Bruno Milharachas vai fazer o curso de Python. Vou fazer aqui, sei lá, Denilson vai fazer o curso de SEO. Você percebe que está tudo fora de ordem. Durante o curso, eu vou te ensinar tudo, como coloca em ordem, tudo certinho. E aí, gostou das nossas 10 dicas de Excel? Quantas delas você sabia? Coloca aqui nos comentários quantas você sabia, quantas você não sabia. Se alguma te impressionou bastante, coloca nos comentários aqui do vídeo. Então é isso, pequeno gafanhoto. Vai começar agora o seu curso de Excel. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, mas você vai ter muito mais dicas. A gente vai rever muitas dessas durante o curso, mas você vai ter muito mais dicas durante o nosso curso de Excel Essencial 2016. Nunca se esqueça, eu não vou deixar de lembrar, clicando aqui, você vai se inscrever no canal. Gostou dessa aula? Quer sempre que sair uma aula nova, você vai estar lá assistindo, acompanhando? Aqui, ó, se inscreve. Depois de você se inscrever, clica na engrenagemzinha que vem do lado para assim, quero receber notificações desse canal. Clicando desse lado, você vai ver todas as aulas desse curso. Essa é somente a segunda aula, mas você vai conseguir muito mais coisas clicando aqui. Você vai ver todas as aulas que já saíram até agora. E aqui no meio, a experiência completa, você vai ter acesso ao curso em vídeo, que é o meu querido canal, onde você tem todas as aulas organizadas, todo o material de apoio para download. De vez em quando ele passa por algumas instabilidades, mas está sempre lá, firme e forte, para atender você que está sempre querendo aprender uma coisa nova. E antes de encerrar, eu gostaria mais uma vez de convidar você a ser um dos colaboradores do curso em vídeo. Esse curso ele só está acontecendo com essa qualidade, né, com todos esses investimentos, graças aos nossos patrocinadores, que são empresas e os nossos alunos. Então, se você quiser dar uma colaboração para esse canal, aqui ó, apoie.me/curso em vídeo, vai lá, faz a sua doação, faz a sua colaboração com o valor que você conseguir fazer. Não tem problema se for, mas eu só posso o valor menorzinho. Não tem problema nenhum, vai ajudar pra caramba. Se todo mundo que está pensando assim, mas eu só posso dar o valor menor, isso não vai dar diferença nenhuma. Dá total diferença, pode acreditar em mim. Se você puder colaborar com um valor maior, te agradeço ainda mais. Então é isso, pequeno gafanhoto, a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.